Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Ministério Comunicando. Neste dia trago a mensagem que está no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 3, que diz o seguinte: Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Confiar no Senhor não é uma tarefa fácil, porém não é difícil. Pois a própria Bíblia diz, no livro de Salmos 125, versículo 1, que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas são firmes para sempre. Sabe, Davi ele costumava usar elementos da natureza para explicar o tamanho do poder da fé e do Senhor. E ele fazia isso com o propósito de, didaticamente, alcançar o coração dos incrédulos e dos que estavam fracos na fé. E preparei então um sermonetezinho para tentar explicar a respeito dessa parte do confiar no Senhor. E diz o seguinte: Davi bem sabia do que estava falando, pois aprendeu a acreditar na proteção do Senhor quando ainda era um moço. Sua confiança no Senhor veio de uma experiência que ele teve através de uma evidência no poder do Eterno. Do poder do Eterno. Em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 33 ao 36, mostra o momento em que Davi testemunha para Saul que o Senhor tem poder e guarda os que nele confiam. Ele diz nos versículos 34 ao 36 que quando pastoreava o seu rebanho, um leão e um urso veio e atacaram. Acredito que foi em 2 vezes que isso aconteceu. Pode ter sido em uma só vez, né? Um leão e um urso vieram, atacaram o cordeirinho e ele conseguiu tirar o cordeiro da boca do leão e do urso e matou tanto o leão como o urso. E daí, como ele matou o leão e o urso, ele teve uma evidência de que o Senhor o guarda, porque ele sozinho venceu tanto o leão como o urso, sozinho naquele momento em ser humano, porém ele estava acompanhado de alguém, que é o Senhor, e foi o poder do Senhor quem ajudou ele se sair dessa situação de uma forma em que não aconteceu nada de ruim com ele. Então, através dessa evidência de que o Senhor guarda, veio a experiência, que fez com que ele pudesse confiar mais no Senhor, de tal maneira que agora ele testemunhou uma vitória antes dela acontecer. E essa história está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, do 33 por diante, que foi a história dos filisteus que eles estavam provocando o exército do Deus vivo, e aí nenhum dos soldados do exército de Israel conseguiu ter coragem de vencer Golias e os filisteus. Então Davi se dispôs a vencer os filisteus, e aí todos nós sabemos da história que ele venceu Golias, né? E ele testemunhou essa vitória muito antes de acontecer. No versículo 36 e 37 está escrito assim: O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te e o Senhor seja contigo. Ou seja, Davi aqui testemunhou antes mesmo de acontecer uma vitória que, aos olhos da fé, pelos olhos da fé, com certeza ele iria vencer, né? Então, confirmou novamente o seu testemunho nos versículos 48 ao 51, quando venceu os filisteus, derrotando Golias. Isso aconteceu para deixar claro a todos os que lessem os seus salmos que a fé vem pela experiência, e a experiência vem por meio das evidências de que algo ou alguém existe e está a fazer algo. Nesse caso, para Davi, o Senhor e o seu poder. Ou seja, Davi agora podia confiar sem vacilar no poder do Altíssimo, e sua vida teria mais sentido.
Essa mensagem deixa uma lição de fé para os que se sentem incapacitados de confiar no Senhor. Para confiar no Senhor, é preciso viver primeiro as experiências, pois em cada uma Ele nos dará lições. Outra lição que aprendemos com Davi é que quando cremos de verdade, testemunhamos antecipadamente as vitórias que aguardamos no Senhor. E quando cremos, somos abençoados. Com esta mensagem, que Adonai seja louvado e que o seu coração possa ser preenchido pelo poder do alto e a sua fé cada vez mais cresça no Senhor. Amém.